Olá, muito bom dia para você que está chegando aqui no nosso culto. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a graça de Deus esteja com você hoje. E é muito bom a gente estar aqui. Eu quero começar esse culto já mencionando um texto da Palavra de Deus. E você que está chegando pode ir curtindo já esse vídeo. Comenta aqui, vamos interagir, vamos ser igreja aqui, cultuar a Deus juntos. Se você quiser já colocar seu pedido de oração, seu motivo de gratidão, a gente vai daqui a pouco orar juntos. E compartilha esse vídeo, nosso culto, com outros irmãos, com outros amigos. Chama a sua família aí pra gente estar bem pertinho e mais pessoas serem abençoadas através desse culto que nós vamos prestar juntos a Deus. Lá em 2 Pedro, primeiro capítulo, versículo 3, diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Às vezes a gente coloca algumas dificuldades ou encontra muitas reclamações que aparentemente impedem da gente ter uma vida de devoção. Dificuldades vêm para nos distrair, problemas vêm para nos tirar do foco, tentações. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos deu, com seu poder, tudo o que nós precisamos para ter uma vida de devoção, para ter vida, para ter uma vida de piedade, uma vida de amor, uma vida de entrega a Ele. Mas através de quê? Através do conhecimento completo dele. Então, quanto mais a gente buscar conhecer e prosseguir em conhecê-lo, tudo que tenta nos impedir de ter uma vida de devoção, essas coisas vão cair por terra. Nós vamos ter livre acesso cada vez mais. Nós já temos esse acesso através do sangue de Jesus, só que, aparentemente, algumas coisas tentam nos enganar e bloquear essa passagem, mas essa passagem está livre pelo sangue de Jesus, pela vida de Jesus. Conheçamos mais de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer sobre Deus. E a gente vai entendendo e sabendo e vivenciando que tudo está liberado para que a gente tenha uma vida de devoção e amor ao nosso Deus. Amém? Meus irmãos, você pode entregar seu dízimo, a sua oferta, ou no envelope lá com o zelador, ou através das nossas contas bancárias aqui da nossa igreja. Tá ok? Participe durante a semana das EBDs, células, PGs que estão acontecendo, grupos de oração, grupos de estudo bíblico. Entre em contato com a gente para você saber o grupo que melhor fica para o seu dia, horário, para a sua faixa etária. E com certeza você vai ser muito abençoado, além dos cultos que a gente tem tido aqui. Tá bem? Nós vamos ter um momento de intercessão agora, de oração. E nós vamos orar pelos enfermos em geral, por proteção das nossas famílias. Eu já convido você a colocar diante do Senhor suas preocupações aí, suas necessidades. Vamos orar por alguns irmãos que estão internados, passando por momentos delicados. Pelo nosso país, pela nossa igreja, a liderança de nossa igreja, o pastor, a associação pastoral, tudo aquilo que a gente precisa continuar orando. Então coloque diante do Senhor a nossa igreja, a sua vida, a sua família. É o momento da gente se render ao Senhor, entregar a Ele tudo que nós temos. Amém? Quero convidar você a abaixar sua face, abaixar seu rosto e fechar seus olhos. Se você quiser, mande para nós aqui nos comentários pedidos de oração, para que a gente, durante a semana, também ore aí junto com você. As nossas lutas são as mesmas, porque nós somos corpo. Ninguém precisa andar sozinho, ninguém precisa viver sozinho. Deus nos deu uns aos outros. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor fez esse dia para o teu louvor, para a tua glória. Nós queremos render a nossa vida diante do Senhor nesse momento. Pai, nós não somos merecedores de nada, nada de bom que o Senhor nos dá. Cada bênção é uma dádiva de Deus, é graça de Deus. Pai, nós somos tão pequenos. Assim como tua palavra diz, como um Deus tão santo poderia se importar com a gente?
mas graças a Deus porque o Senhor nos ama, o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida. O Senhor se importa com cada pensamento, cada minuto que a gente vive. O Senhor se importa com a gente, o Senhor gosta de nós, o Senhor nos ama. Obrigado, Pai, porque esse amor vai muito além do nosso entendimento, do nosso merecimento. Deus, renova-nos nesse dia. Renova o nosso coração. Nós queremos derramar diante do Senhor nossa vida mais uma vez. E queremos dizer para o Senhor, Pai, cada um de nós, eis-me aqui, envia-nos, usa-nos, nos dá um coração como o teu, nos dê, Senhor Deus, olhos como os teus, que a sua glória, Pai, seja vista em nós. Nós entregamos ao Senhor nossa igreja, cada membro da nossa igreja espalhado por essa cidade, talvez em outras cidades agora. Pai, que sua mão estendida sobre eles provoque mais amor por Ti. Nossas famílias, Pai, cura as nossas famílias, transforma as nossas famílias, nos ajude a ter relacionamentos mais saudáveis, em nome de Jesus. Nós te entregamos, Pai, nosso país, nós te entregamos os enfermos, para que o Senhor abata logo essa pandemia. Não cessamos de orar, Pai, não cessamos de clamar, para que o Senhor venha com provisão para aqueles que precisam, que venha com cura, libera cura, Pai, sobre os hospitais, que seja um momento onde as pessoas se prostrem diante do Senhor e aprendam mais sobre o Senhor e tenham suas forças renovadas pelo Teu poder. Nós que estamos aqui cultuando ao Senhor, renova-nos, Pai, nos dê um novo fôlego, talvez alguns desanimados, alguns frios, ó Deus, que o Teu fogo esquenta-nos, Pai, o fogo do Teu Espírito, que aqueça o nosso coração com mais amor por Ti, com mais fome e sede da Tua presença. Renova a canção do amor sobre nós, em nosso coração, hoje. Hoje, Pai, nesse momento, nós queremos render tudo ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor Deus com música agora e depois meditar na palavra bíblica. Em nome de Jesus, que o louvor do Senhor esteja no nosso coração, muita alegria, muita energia para absorver do Senhor tudo aquilo que Ele vai nos dar enquanto nós o adoramos. Amém? Deus nos abençoe. E agora nós estamos aqui na presença do Senhor para louvarmos ao nosso Deus, para exaltarmos o nome dEle. Amém? No Salmo 84 diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde cria os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vamos cantar esse salmo tão lindo. Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa.
Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém? Eu encontrei os teus altares, Rei meu. É um salmo tão lindo, o salmista Davi, amém? E agora, ainda na presença do Senhor, vamos cantar Tua Fidelidade, amém? Exaltando a fidelidade do nosso Deus, o poder dele, a sua grandeza e o quanto nós dependemos dele, amém? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Cante ao Senhor. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade.
ainda na presença do Senhor, que o irmão possa seguir na presença do Senhor, agora ouvindo a sua palavra. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, muito bom dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Queria comentar com você um trecho do livro de Tiago, da Epístola de Tiago, os versículos 13 e 14 do capítulo 4. Diz assim: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Que Deus nos abençoe com esse texto lido nesta manhã. O médico certa vez disse ao seu paciente o seguinte: olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. A boa notícia é o seguinte: eu quero dizer a você que você tem 24 horas de vida. 24 horas de vida você tem. E a segunda notícia, a notícia ruim, é que eu devia ter dito isso a você ontem. Pois é. Cada segundo que nós vivemos, meus queridos irmãos, é um tempo que nós recebemos emprestados ou dados pelo nosso Deus. Porque a vida passa e nós voamos. Sim, o tempo passa, passa e passa rápido. Isso está claramente mostrado, esclarecido ali no Salmo 90. Nossa vida é como uma plantinha que de manhã cedo dá a sua florzinha e à tarde essa flor já se murchou. É assim a nossa vida. Muitos pensam que a Bíblia garante que você vai poder ter 70 anos de vida. De fato, a Bíblia diz isso, que a vida é 70 anos e que se alguns, por sua robustez, chegam a 80, isso é canseiro e enfado. Pois bem, na verdade, a Bíblia não nos garante 70 anos. A Bíblia fala de 120 anos, e não 70 e não 80. A questão é que nós não vivemos esse tempo. Sim, tem algumas pessoas raríssimas que têm vivido até esse tempo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, Deus estava aborrecido com o ser humano. E naquela época as pessoas viviam 300, 500, 700 e alguns passavam dos 900 anos de vida. Mas Deus se aborreceu com o homem por causa do seu pecado e disse: olha, de hora em diante o homem vai viver apenas 120 anos. E na verdade a ciência tem chegado à conclusão de que nós fomos programados, digamos assim, para viver 120 anos. E por causa da nossa maldade, por causa dos nossos maus hábitos, etc., nós, na verdade, vivemos o que vivemos. Agora, a pergunta importante não é quanto se vive, mas sim o que é que significa a vida. Qual o sentido da vida? Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Lá em Marcos 12, nós lemos: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Nós precisamos usar bem o nosso tempo. Sim, com certeza,
o tempo que nós recebemos graciosamente das mãos de Deus, ele tem que ser usado com sabedoria. Nós precisamos olhar para a vida com respeito e nos responsabilizarmos, termos uma atitude responsável diante da vida, porque é um dom de Deus. Jesus disse certa vez que ele devia fazer as obras do Pai enquanto era dia. E ele diz, a noite vem quando não podemos trabalhar. Sim, a nossa vida é assim, nós estamos vivendo, esse tempo é como o dia, mas o dia acaba. E a noite vem quando não se faz nada. E a vida é assim, a noite está vindo, a noite está chegando. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a coisa mais difícil que existe é empregar o tempo de maneira sábia. Uns simplesmente arrebentam a sua vida com práticas agressivas, uma vida perdida de vícios, e simplesmente destroem a sua vida. Mas precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e coragem para vivermos bem aquela vida, esta vida que Deus nos dá de presente. Sim, é um presente de Deus, um presente da sua bondade, o bem maior que temos, a vida. Sim, como é que nós iríamos usar bem o nosso tempo? Em primeiro lugar, eu diria que é crendo em Cristo, nós não podemos viver sem Ele. Lá no capítulo 15 de João, que nós vamos estudar na próxima quarta-feira, Deus permitindo, lá no capítulo 15 diz que Ele é a videira, quer dizer, Ele é o pé, a planta que produz uva, e nós somos os ramos. E sem Ele, se estivermos destacados do tronco, a nossa vida nada vale. Então, crer e confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importantíssima na nossa vida é vivermos na presença de Deus em oração. Considerarmos que todas as coisas vêm do Senhor, tudo que nós temos vem do Pai das luzes, e nós devemos estar em instante comunhão com Deus para dizermos a Ele aquilo que vai em nosso coração. E uma coisa que deve ser sempre presente em nosso coração é a gratidão. A gratidão por todas as coisas que Ele tem nos dado. É difícil empregar o nosso tempo de maneira sábia, com certeza. Um dos maiores exemplos de oração, sem falar no próprio Senhor Jesus Cristo, é o profeta Daniel. Sim, Daniel. O rei lá da Babilônia, Daniel era pessoa conhecida lá no reino, ele era uma pessoa importante, ele era alto funcionário, pessoa de confiança do rei, e ele sempre orava a Deus, sempre. E o rei proibiu o povo de orar, podia orar só ele que era o Deus agora do povo. E ele disse, não pode orar. Só que Daniel pensava o seguinte, olha, não me interessa essa lei, e ele exerce aquele direito que hoje é reconhecido, a desobediência civil. E ele simplesmente continuou orando, continuou combatendo o bom combate. E ele sofreu por isso, ele foi parar na cova dos leões, mas ele não desistiu de orar ao Senhor, porque sem a oração Daniel não podia ser a bênção que ele foi. Meus queridos irmãos, há um texto da palavra de Deus que é muito importante quando nós pensamos no valor da vida. É aquele texto em que o Senhor Jesus conta uma parábola de um senhor que tinha os seus servos, chamou-os um dia ao seu escritório central e disse a eles, olha, eu vou dar um bocado de dinheiro para vocês,
para vocês administrarem. Eu vou viajar, né, já comprei aí as passagens e está marcada a minha viagem, eu não sei quando volto. E deu a o dinheiro daquela época, era em peso, daí ele disse, eu vou te dar 5 talentos. Ao outro ele disse a mesma história e deu a ele 2 talentos. E ao terceiro deu apenas 1 talento. Ele foi, viajou, fez as compras, os negócios que tinha de fazer, e quando voltou, chamou novamente aqueles 3 homens e perguntou ao primeiro. O primeiro disse, olha, eu trabalhei e dobrei o valor. O segundo disse a mesma coisa, eu trabalhei e dobrei o valor. E quando ele chamou o primeiro, o que recebeu apenas 1 talento, ele simplesmente disse, olha, chefe, eu sabia que o senhor é um camarada bravo, um senhor que, digamos assim, colhe, não planta, exige uma coisa que às vezes parece absurda. Então eu fiz o seguinte, peguei o seu talento, o seu dinheiro, cavei um buraco, escondi ali, e agora que o senhor veio e pediu de volta, eu fui lá, cavei, tá aqui, ó, inteirinho o seu talento. Esse recebeu uma repreensão tremenda. E os outros 2 que conseguiram dobrar aquilo que haviam recebido, o mestre disse, olha, servo bom, servo fiel, olha, entra para cá, entra no gozo do teu Senhor. E disse, olha, você recebeu pouco, foi colocado sobre pouco, e eu vou promover você e você vai ser colocado sobre o muito. Disse isso também ao que recebeu 2. Então nós vemos a vida exatamente como Jesus coloca na parábola. Deus nos deixou aqui neste mundo, nós estamos diante da vida, cada um está diante da vida, exerce a sua função. Um é professor, o outro é lavrador, um é carpinteiro, o outro é médico, o outro é engenheiro, o outro é vendedor, enfim, cada um de nós tem a sua função. E nós temos a obrigação de representar Deus ali onde nós fomos colocados. E nós temos vários exemplos na Bíblia de desperdício. Um deles foi o filho pródigo. O filho pródigo foi uma história que Jesus contou que pode ter acontecido, e Jesus simplesmente repetiu ou relatou uma história do filho que pediu ao pai a parte da fazenda que lhe pertencia. Pertencia nada, não tinha lei que desse a esse jovem o direito, mas o pai deu, e ele foi lá, arrebentou tudo, gastou tudo com farras e festas, e foi parar trabalhando num chiqueiro, e ali ele refletiu naquela miséria, e ele disse, lá em casa o pessoal tem comida farta à vontade, eu aqui estou quase morrendo de fome, eu vou voltar para casa. Voltou e o pai o recebeu. Ele desperdiçou tudo, mas ele foi sábio. No final da história ele foi sábio, porque se humilhou, se colocou diante do seu pai na condição de empregado, mas o pai o promoveu de volta à posição de filho. Sansão é outro exemplo, um homem forte, um touro, não é? Mas se envolveu com mulheres que não mereciam a confiança e, enfim, ele foi parar no fundo de um cárcere para tocar moinho do pessoal. Veja só. E em tempo oportuno, ele conseguiu, depois de muito sofrimento, se arrepender também, e no fim da história, Sansão, digamos assim, se recupera, porque ele deveria defender o seu povo, não é? De um povo estranho, os filisteus, e ele conseguiu derrotar os filisteus de uma forma muito inesperada, não se espera uma coisa daquelas. Pois bem, e queria ainda citar o exemplo do fazendeiro rico, né? Preocupado com as riquezas desse mundo, ele queria ficar mais rico e mandou plantar e plantar lavoura imensa e mandou construir paióis, né, para guardar o seu produto.
Só que naquela noite em que ele plantou e tal, ele disse: alma minha, come, bebe, folga, porque o que tens guardado dá para muito tempo, muito tempo. Só que naquela noite a sua alma foi requisitada e tudo que ele tinha se perdeu para ele e outras pessoas entraram na posse daquilo que ele deixava. A vida é assim, por mais que a pessoa tenha, quando chega no final, ela vai embora e larga tudo para trás. Deixa tudo para trás. Certa vez morreu um homem muito rico e aí perguntaram: escuta, o que é que ele deixou? A resposta foi: tudo. Tudo. O travesseiro que você usa, a cama em que você dorme, o prato em que você come, a casa onde você mora, tudo, tudo. As suas roupas, tudo. Quando morre, deixa tudo. E quem é sábio procura acumular lá nos céus. Procura acumular riquezas nos céus. Uma mulher que tinha uma vida muito agitada na cidade resolveu morar no interior, né? Para reduzir o estresse, para acabar com as tensões. E uma visita veio vê-la e tinha um papel pendurado, colado à parede, e perguntou: o que é isso? E ela disse: isso é um poema que começa assim: Senhor, ajuda-me a diminuir o meu ritmo. E aí pergunta: mas e o resto? Não tive tempo ainda de ler o resto. É verdade, a gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para nada. É aquela correria, seja qual for a sua atividade, enfim, não há tempo para nada, mas nós precisamos ter tempo para Deus e para as suas coisas. Lá em Lucas 10 e também em João 11, 12, nós vemos a história de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro adoeceu, Lázaro morreu, Jesus o ressuscitou. E Lázaro foi assim, uma grande propaganda do Evangelho. Tanto foi ele uma grande propaganda que os judeus queriam matá-lo porque ele estava produzindo, provocando, digamos assim, muitas conversões. Ele era alguém que chamava a atenção. E então a história, o que eu quero na verdade dizer, é que Jesus estava na casa deles, desses 3 irmãos, e Marta estava fazendo uma refeição para a família. Estava muito ocupada. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E Marta então reclama: Senhor, está vendo, eu estou aqui me esfolando, trabalhando que nem uma doida, e minha irmã aí sentada, ouvindo, não é? Marta estava muito preocupada e Maria estava sentada aos pés de Jesus. Marta reclama e Jesus diz: mas Marta, por que você está correndo atrás de tanta coisa da vida? Maria escolheu a melhor parte e a sua parte não será tirada. Se Jesus dissesse isso a você hoje, que você está muito atarefado, muito afobado, correndo atrás de coisas da vida e esquecendo-se dos seus ensinamentos e da maneira proposta por ele, como nós devemos viver, você iria ficar chateado com Jesus, aborrecido, porque ele chamou a sua atenção para essa coisa que é tão importante para você, ganhar a vida? Sim, nós queremos acumular, nós queremos gastar, nós queremos trocar de carro, nós queremos ter uma boa casa na praia e viajar, enfim, mais e mais. Muitas vezes desprezamos oportunidades em troca de coisas sem importância nenhuma. Sim, muitas vezes nós trocamos
E muitas vezes nós não damos atenção à dependência de Deus, e como diz lá no livro de Tiago, a gente diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Tiago adverte, olha, em vez de fazer isso, por que é que você não pensa na presença de Deus na sua vida e diz, olha, eu vou fazer se Deus quiser, se Deus permitir. Muitas pessoas querem ficar ricas, querem ganhar muito dinheiro, acham que isso é a coisa mais importante da vida. Mas Paulo adverte que é a raiz de todos os males. De todos os males. Algumas pessoas morrem e acabaram morrendo sem fazer nada, simplesmente porque não tiveram tempo. Não tiveram tempo. Cuidado para você não cair nesta armadilha de não ter tempo. Tem um pequeno poema que diz assim, no relógio da vida se dá corda uma só vez, e ninguém tem o poder de dizer quando os ponteiros vão parar, se cedo ou tarde. Perder a riqueza é muito triste, perder a saúde é pior. Mas perder a alma é um prejuízo irrecuperável. Queridos, enquanto nós estamos falando aqui, enquanto eu li esse poema, mais de 40 pessoas morreram. Agora com a Covid, então, muita gente morre, muita gente está morrendo. E eu poderia ser um desses, você poderia ser um desses que morreram neste último minuto, porque a vida passa, a vida está passando, mais cedo ou mais tarde, que seja mais tarde, né? A nossa morte acontecerá. Então eu lembro a advertência do profeta Amós que disse, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos, vamos ter cuidado, vamos nos preparar para esse encontro um dia que vai acontecer, esse encontro com o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre nós e essa palavra que a gente realmente bote em prática na nossa vida. Glória a Deus por esse momento que tivemos aqui e nós vamos orar para encerrar nosso culto. Lembrando que você pode estar sempre ligado aqui no WhatsApp, talvez, aqui nos nossos cultos para mais novidades dos próximos cultos. Não deixe de congregar conosco mesmo online e os cultos que tiverem presenciais aí também, se você puder. Vamos orar, encerrar o nosso culto e que Deus abençoe o nosso dia. Pai, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, por esse culto tão abençoado. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um restante de dia abençoado por Ti. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque Sua palavra tem poder para nos transformar, porque o Seu sangue tem poder para nos limpar de todo pecado e que Seu amor nos envolva. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida, aqui, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Até breve. Que Deus nos abençoe muito.